Shalom, criança! A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A Protai hoje veio aqui contar uma história para vocês, que está lá no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel era um sacerdote muito fiel, não só ao rei na qual ele servia, mas Daniel era muito fiel ao Deus vivo, o Deus que eu e vocês servem. Daniel foi levado cativo para um país onde ninguém adorava o Deus vivo. Mas Daniel se manteve firme, Daniel se manteve fiel. A fidelidade é algo muito importante. Vamos prestar atenção que a Protai vai falar 3 qualidades muito importantes que nós, servo de Deus, filho de Deus, devemos ter, assim como Daniel teve. E uma delas é a fidelidade ao Deus vivo. Daniel, em momento algum, se desviou ou deixou de adorar a Deus. Daniel era tão fiel a Deus que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Deus vivo. Daniel era um homem não só fiel a Deus, mas fiel também ao rei dele, rei Dario. Daniel era um homem muito inteligente, muito inteligente. Daniel fazia tudo muito perfeito, muito perfeito. Só que daí, Daniel trabalhava com mais 2 sacerdotes do rei, 2 administradores do rei. Só que aí, esses administradores começaram a ter inveja de Daniel. Ô, crianças, inveja é uma coisa muito feia, né? Ter inveja da pessoa porque trabalha bem ou faz tudo bem é feio, né? Pronto. Só que Daniel não deixou de ser fiel. Nunca no que ele fazia. Daniel orava a Deus. E esses 2 sacerdotes começaram a ter inveja de Daniel exatamente nesse ponto. Dele servir ao Deus vivo. Tanto que esses 2 aqui, ó, tramaram um plano para que Daniel deixasse de orar a Deus. Eles criaram inveja, não só no que Daniel fazia perfeito, mas também no Deus que Daniel servia. Esses 2 aqui tramaram um plano de chegar até o rei Dario, que era um rei muito orgulhoso, e pensar assim: vamos chegar até o rei e vamos dizer para o rei que entre 30 dias ninguém sobre o reinado dele poderia fazer petições a outro Deus sem ser o rei. Daniel soube disso, mas Daniel não ficou com medo, crianças. Daniel não sentiu medo. Sabe por que Daniel não sentiu medo? Porque Daniel era fiel a Deus e Daniel sabia que Deus não ia desamparar ele. Daniel, em seguida, foi para sua casa orar. Faltou só isso para que os outros sacerdotes, que servia também ao rei Dario, pegasse Daniel orando. Nesse exato momento, os 2 viu Daniel orando a Deus e foi correndo levar Daniel ao rei Dario. Ao rei. Eles chegaram lá e falaram: Rei Dario, o Senhor não decretou que entre 30 dias ninguém poderia orar ou fazer petições a outro Deus sem ser o Senhor? Pronto. O rei Dario, que era muito orgulhoso, mas gostava muito de Daniel, porque ele ele sentia apreço pelo trabalho de Daniel. Mas ele não poderia voltar um decreto. O rei, quando dá um decreto, mesmo ele gostando da pessoa, ele não tem como voltar, porque senão ali ele vai mostrar fraqueza. Então o rei Dario, muito triste, porque gostava de Daniel, foi e falou: Daniel, não posso voltar atrás. Daí eles jogaram Daniel na cova dos leões.
Meu Deus. Mas Daniel confiava muito em Deus. Vocês acham que Daniel teve alguma coisa? Não, crianças. O rei Dario ficou muito triste. Foi para casa, mas não conseguiu dormir. Ele ficou muito perturbado porque gostava de Daniel. E aí, no dia seguinte, o rei Dario foi lá na cova dos leões ver o que tinha acontecido com Daniel. Oh, Daniel, espero que teu Deus tenha te guardado, espero que teu Deus tenha te livrado. Daniel, lá da cova, dentro da cova dos leões, gritou: que o Senhor viva para sempre, rei. Meu Deus, a quem eu confio, não deixou que nada acontecesse comigo. Ele enviou um anjo para tapar a boca dos leões. Fez com que os leões adormecessem e nada me aconteceu. Nesse exato momento, o rei Dario ficou impressionado. Como era grande e poderoso o Deus de Daniel, que enviou um anjo para tapar a boca dos leões. Daniel saiu sem nenhum arranhão. Daniel saiu perfeito, da mesma forma que ele entrou. A partir desse momento, o rei Dario colocou um decreto. Qual o decreto? O decreto que está lá em Daniel, capítulo 6, versículo 26, que diz o seguinte: eu decreto que todos em todo o meu reino tomam e respeitam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e o Deus que nunca muda. E o Deus que nunca muda. Por isso que nós temos que estar firme em Deus, porque Deus não muda, Deus não se transforma, Deus é o mesmo sempre. E aí o rei disse: o seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca acabará. Esse foi o decreto que o rei colocou para que todo o povo tivesse a certeza que o Deus de Daniel é fiel. Que sejamos fiel como Daniel fez. Que nunca deixamos de adorar o Deus vivo. Nós, crianças, temos um Deus vivo que nos guarda. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até a próxima contação de história.